vamos falar primeiramente das regras do debate. Regras do debate. O debate será em 3 blocos. Cada bloco terá uma pergunta, resposta e réplica para cada debatedor. A primeira pergunta, 2 minutos. Resposta, 3 minutos. Réplica, 3 minutos. Beleza? E agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos ouvir aqui as apresentações do nosso amigo Samuel. Por favor, ligue o seu microfone, irmão Samuel, e faça suas apresentações. O senhor tem 1 minuto para fazer as suas apresentações. Boa noite aos irmãos. Meu nome é Samuel, sou adventista, resido aqui na região metropolitana de Curitiba. Hoje estamos aqui com a família. E eu estou aqui na área, né? Porque estão lá dentro comemorando alguma coisa, e daí eu estou aqui na área, aqui no friozinho aqui de Colômbia. Aí, dá uma boa noite também para o Paulo, e que a gente possa ter uma conversa agradável sobre esse tema. Bacana, é isso aí, vocês ouviram aí a apresentação do nosso querido amigo, irmão em Cristo, Samuel. E agora vamos ouvir aqui as apresentações do nosso irmão Paulo Furtado. Paulo Furtado, apresente-se. Amém. Eu me chamo Paulo Furtado, né? Moro aqui no Maranhão, Imperatriz. Sou membro da Assembleia de Deus, né? Graças a Deus. E nessa noite eu vou estar demonstrando, né, um pouco do assunto. A gente não vai abranger tudo, porque não dá, né? Mas eu vou estar tentando mostrar que há uma certa confusão e desconhecimento da parte da grande maioria dos adventistas com respeito à legitimidade do domingo, né? Por que o domingo é legítimo e por que o culto no domingo é um culto de adoração a Deus, né? Nesse primeiro bloco, nós teremos aqui pergunta do nosso amigo Samuel. A primeira pergunta do nosso amigo Samuel, beleza? Aí, Samuel, você tem 2 minutos nesse primeiro bloco para fazer uma pergunta para o nosso amigo e amado irmão em Cristo, Paulo Furtado. Você pode dispor do seu tempo. Fique à vontade. A pergunta está baseada em Mateus, no capítulo 15, o verso 6. Aqui no capítulo 15 de Mateus tem uma questão envolvida a tradição dos anciãos, né? Então, quando Jesus ele veio, né, a religião ali, os judeus, eles tinham desenvolvido muitas tradições. E aqui, nesse verso específico, vai dizer assim, o contexto aqui não interessa muito, porque ele não vai alterar a pergunta, né? Mas a pergunta é assim invalidais a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Isso Jesus se referindo ao povo judeu, né? Eles estiam invalidando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus orientava de uma forma, eles estavam praticando de outra forma, então vem a colocação de Jesus. O que está acontecendo com vocês é que vocês receberam uma mensagem de Deus, só que com o passar do tempo desenvolveram uma tradição, e agora temos 2 coisas, a palavra de Deus e a tradição. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam apanhando e praticando a tradição e invalidando, deixando de lado a palavra de Deus. Agora sim, a pergunta, amigo Paulo, no contexto dessa nossa conversa, esse tema que você propõe a defender, né, a legitimidade do domingo, vocês não estariam cometendo a mesma falha, o mesmo erro que Jesus tenta corrigir aqui do povo judeu? Ou seja, deixa de lado a orientação da palavra de Deus e se abraça com a tradição? O que a gente segue é exatamente a tradição legítima deixada pelos apóstolos e pelo que está registrado nas escrituras. Agora, essa tradição que nós seguimos, né, digamos aqui, tradição, é o que está relatado nas escrituras. E não a tradição de homens, por exemplo, né, como um costume que se adotou ao longo do tempo. O que a gente pratica é exatamente o que os cristãos praticaram no início do cristianismo. No caso ali dos judeus, a qual Cristo reprova, que realmente eles estavam invalidando, de certa forma, a palavra de Deus quando não executava benevolência aos outros, né?
e para seguir a letra fria da lei, né? E não o seu objetivo final, né? No nosso caso aqui, o domingo é legitimamente bíblico, é um evento bíblico, tanto da criação, que foi o primeiro dia da criação, como a ressurreição de Cristo. O importante aqui é demonstrar a primazia de Cristo. Cristo ressuscitou, e por isso a nossa fé, a própria palavra de Deus diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, vã era a nossa fé, a nossa esperança. Então o fato de Cristo ter ressuscitado é que determina, coloca como a legitimidade de todos os eventos que decorrem dele. E o domingo, por exemplo, que é o primeiro dia da semana, se dá pela importância desse dia para os apóstolos, para os cristãos posterior. Se você vê se a gente tentar viver aquele momento que Cristo viveu, se a gente tentar viver o que os apóstolos viveram, a gente compreende a magnitude disso, né? O evento que foi, né? Aquele dia, né, da sexta-feira a qual Cristo foi enterrado, né, e entrou o sábado, ali foi um dos dias mais tristes para a humanidade, né, e para os discípulos ali, né. Foi um dia muito triste, inclusive o próprio relato aqui de Atos capítulo 20 diz que foi um dia de tristeza para eles. Porém, no arraiar do primeiro dia, no primeiro dia da semana, quando os discípulos estavam juntando ao pão, né, eu vou ler aqui o texto aqui do Evangelho de João, capítulo 20, no versículo 17, diz assim, ó: chegando, pois, à tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: Pai seja convosco. Veja que aquela situação ali deles, da sexta-feira e do sábado, foi um momento de medo, de desespero para eles. No entanto, quando Cristo aparece para ele, a alegria se fez. Eles dissipou todo o medo, toda a angústia ali na presença de Jesus Cristo. E foi nesse momento que, de fato, os discípulos assumiram o compromisso real da palavra de Deus. Inclusive, a maioria foram mártires, né? Me parece que somente o apóstolo João, que não morreu pela espada, né? Todos os outros foram mártires do Evangelho, deram a sua vida em prol do Evangelho. Querido Samuel, a resposta do Paulo Furtado lhe satisfez, lhe deixou saciado as suas expectativas? Bem, você tem agora 3 minutos para a sua réplica, caso não tenha estado satisfeito com a resposta do Paulo Furtado. 3 minutos para você, na tela. Eu relembro com os irmãos um episódio no tempo do povo de Israel, quando Samuel lhe pede que Saul vá até os amalequitas. Né? Existe um contexto histórico ali, né, para que ele fosse até os amalequitas e fizesse uma destruição. Né? Alguns se escandalizam com algumas atitudes do Velho Testamento, mas a palavra ela expõe, né, desde sempre que o salário do pecado é a morte. Infelizmente, algumas pessoas optam não obedecer a Deus. Naquela ocasião, Deus deu uma orientação através de Samuel, dizendo assim que vocês devem ir e destruir tudo, né? E Saul, ele voltou trazendo Agag, que era rei dos amalequitas, e animais também, os animais. Quando Samuel ouve o barulho daqueles animais, né? Ele se escandaliza, se aproxima de Saul e pergunta, mas o que está acontecendo? Aqui ele vai nos trazer uma informação que é interessante, que todos os que praticam uma tradição, o que seria uma tradição? É algo que tem, aparentemente, algo bom, porém não tem uma estrutura bíblica para sustentar aquela prática. Todos os que praticam esse tipo de ação, eles têm uma boa justificativa, algo que parece bonito, né? Então é bonito dizer, não, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, logo nós cultuamos a Deus nesse dia. Não, mas não basta ser bonito, tem que ter uma estrutura bíblica, uma base bíblica para sustentar. Daí, em correção a Samuel, que é uma correção que cabe a todos os que se abraçam com a tradição, 1 Samuel 15, 22 vai dizer: porém Samuel lhes disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em obedecer a sua palavra? Veja, o que Deus espera de nós, né? E o que caracteriza a religião? A religião é um Deus que põe a sua vontade e homens que são submissos a ela.
Então eu não posso me apresentar diante de Deus como Saul, dizendo, não, eu trouxe o melhor para prestar um culto ao Senhor. Não, nós estamos adorando no domingo em memória à sua ressurreição. Não basta ter uma boa definição para as nossas ações. Tem que ter um assim, diz o Senhor. Então Samuel está repreendendo a Saul e a todos os que quiserem se abraçar com tradições na prática da religião. Nós, como seres humanos, vamos fazer melhor a Deus se entrarmos com a nossa obediência. Então a resposta do irmão não me satisfez de que maneira? Ele não apresentou um assim diz o Senhor. Não tem um texto dizendo, não, aqui, ó, é através desse texto, em obediência a esse texto, que eu pratico essa ação. Então Deus não se satisfaz com esse tipo de ação sem o assim diz o Senhor. Agora, o nosso querido Paulo Furtado vai dispor de 2 minutos para fazer a sua primeira pergunta para o querido Samuel. Paulo Furtado, o tempo é todo seu. Bom, primeiro eu quero deixar claro que é bíblico, né? É legítimo porque é bíblico. E segundo, qualquer tradição que não é bíblica, é claro que deve ser rejeitada, deve ser reprovada. A gente não questiona isso. O problema é que eles querem dizer que o culto dominical não é legítimo, mas porque há evidências bíblicas da prática cristã do culto. Um exemplo é os próprios discípulos reunidos. Ali teve adoração, ali teve cântico. Mesmo no momento de tristeza, de angústia, ali foi um momento de comunhão entre eles. Eles estavam reunidos ali, né? Claro, né? O texto diz que eles estavam com medo dos judeus, né? Porém, no entanto, eles estavam reunidos com um propósito único, né? Que é a primazia de Cristo, a qual se fez presente ali e onde teve abundância de alegria. Foi naquele momento ali que o início do evangelho de fato começou a ser real na vida deles, porque até então eles eram homens que falharam, erraram e declinaram, mas a partir daquele momento, naquele primeiro dia da ressurreição, que dá o início à nova criação do Cristo Jesus, é que se faz presente. E o texto bíblico também que dá evidência a isso, é Atos capítulo 20, versículo 7, que fala que no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falavam com ele e prolongou-se a prática até a meia-noite. Então, meu amigo Samuel, a minha primeira pergunta gira em torno exatamente disso, né? Aqui, evidentemente, é o primeiro dia da semana. Eu gostaria de saber do irmão se o evangelho que eles praticavam ali, da comunhão do pão, da ceia do Senhor, meu irmão, eu gostaria de saber do Senhor, se o senhor nega que esse texto se refere à ceia do Senhor ou não temos exemplos bíblicos da ceia do Senhor, né? Porque a ceia do Senhor é uma tradição cristã bíblica, né? Uma tradição que nós repetimos isso semanalmente. Então eu quero saber do irmão, se essa tradição bíblica ela é válida e esse texto de Atos capítulo 20 é evidência dessa prática cristã da ceia do Senhor, meu irmão. Entendeu a pergunta? O meu? Sim. Beleza. Sim. Posso? Pronto, dispõe dos seus 3 minutos para a sua resposta. Pronto, o tempo é todo seu. Tá. É evidente que a simples menção de que eles faziam reunião em determinado dia, é evidente que não vai justificar de que aquele passa a ser um dia de guarda, né? Se é isso, só que se tem como evidência bíblica, é uma evidência extremamente frágil, porque há textos em Atos capítulo 2 que vai nos chamar a atenção dizendo que eles se reuniam não só no primeiro dia, mas se reuniam todos os dias. A própria palavra, quando você faz uma leitura, às vezes a gente passa desapercebido por uma citação sem dar a ela a devida atenção. Então vamos parar no próprio texto, no primeiro dia da semana. Essa forma de nomear o dia, porque a palavra domingo nem na Bíblia existe, essa palavra, no primeiro dia da semana, ela vai levar a nossa mente a que momento da história? Ela vai levar a nossa mente para a criação. Porque, primeiro, quando existe um primeiro, existe um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto e um sétimo. Sétimo esse que foi santificado. Então, veja,
a própria maneira de Lucas se referir ao dia já não permite que eu possa desenvolver qualquer tipo de pensamento de que eles estavam ali com propósitos de fazer deste dia agora um dia de adoração em substituição ao sábado. Se eu me parar para pensar só na forma com que eles fazem uso do dia, porque a gente deve lembrar que dentro da narrativa bíblica o nome tem uma grande importância. Apocalipse mesmo vai dizer que um dia nós vamos receber uma pedrinha com um novo nome. O nome tem muita importância. E aqui como que é denominado este dia? Primeiro dia da semana. Igual o Gênesis na criação. Se o primeiro dia é igual na criação, o sétimo também é, né? Então não há de se extrair daqui um pensamento, né? Um pensamento de que esta reunião está, digamos assim, agora nos dando a estrutura, a base bíblica para crer que, a partir de agora, podemos substituir o dia de guarda, né? Eu ainda vou voltar nesse tema com referência ao primeiro dia da semana na minha próxima pergunta, né? Então, acho que por agora é suficiente. Mas eu quero aproveitar e fazer uma pergunta. O senhor está satisfeito com essa resposta que o Samuel lhe deu? Bem, agora o senhor vai dispor dos seus 3 minutos para fazer os seus devidos comentários. O tempo na tela. Bom, ele não respondeu a minha pergunta, né? Embora ele alega que eu não respondi a sua primeira pergunta, mas eu respondi, eu disse que sim, que há boas razões para acreditar que o domingo é legítimo. Ou ele queria que eu respondesse não, né? Para dizer que estaria certa a resposta. Agora, a minha pergunta foi focada exatamente na prática cristã, né, do culto dominical. E ele alega que os cristãos cultuavam todos os dias. Ótimo, tá ótimo isso. Mas eu estou demonstrando que há legitimidade do culto do domingo. E ele confirma isso quando ele diz que os cristãos cultuavam todos os dias. Isso significa que o domingo é legítimo. Então, nesse sentido, o domingo leva a legitimidade do culto cristão. Agora, a questão é que em Atos capítulo 20, versículo 7, deixa eu ler novamente eles, diz assim: no primeiro dia da semana juntou-se os discípulos para partir o pão. Essa prática aqui é o único exemplo bíblico da ceia do Senhor. E eu queria saber dele, que ele não falou, não disse nada sobre isso, se esse texto é a ceia do Senhor. Se ele disser que não, eu queria que ele respondesse, obviamente, se ali não é a prática da ceia do Senhor, partir o pão aqui não é a prática da ceia do Senhor, aonde existe um exemplo bíblico dessa tradição cristã. Porque o que morre é exatamente isso, né? Ele alegou que o domingo é uma prática, uma tradição de homens. Beleza, ele alega isso. Eu demonstrei que é uma prática genuinamente bíblica. O culto dominical é genuinamente bíblica, a qual ele mesmo admite que era a prática dos cristãos cultuar todos os dias. Então, o culto cristão é uma tradição legítima dos apóstolos de cultuar no domingo. E a ceia do Senhor, o único exemplo bíblico que temos do partir do pão com os apóstolos aqui, se dá aqui em Atos, capítulo 20, versículo 7, que os discípulos se reuniram a partir do pão, né, que era a ceia do Senhor, era costume deles. Inclusive, se a gente lê a literatura cristã apostólica dos primeiros séculos, a gente vê essa prática se repetindo, exatamente seguindo o exemplo dos apóstolos aqui nesse dia, né, da ressurreição de Cristo. Tá certo? Aqui voltou meu minuto, então eu tenho alguns segundos a mais. E além do mais, ele alega, né, na sua resposta que o domingo não é bíblico. Domingo é bíblico sim, porque é uma palavra traduzida do grego, né, que é a quiromera, que é uma transliteração do latim para o português, que é domingo, que é literalmente dia do Senhor. Nas nossas Bíblias, nas nossas traduções, não traz o nome domingo, porque existe uma palavra em português que traduz perfeitamente que é a quiromera, que é dia do Senhor. Se não existisse, se transliterava como se fez aí a palavra domingo. Porque a palavra domingo é uma transliteração da palavra que é a quiromera do grego, do latim, Dominis Dei. Tá certo, meu irmão? Obrigado.